Olá, olha onde eu estou. Só para matar a saudade da escola, na frente da escola, tá? Então, para iniciar a aula de hoje, né, matando um pouco a saudade e para inspirar um pouco mais ainda a vontade, motivar eh, para vir a motivação de estudar, né, a disciplina mais legal, né, pelo menos para mim, né, dentro da sala de geografia, né, para que vocês sentem motivados para o estudo. Então, espero que todos estejam bem e estejam motivados, então, para continuar nosso estudo. Então, acompanhem com atenção. Não estou na escola, só usei as fotos, só para vocês terem uma noção do que é possível fazer com as tecnologias, né? Então, acompanhem com bastante atenção as atividades e as informações de hoje. Olá, gente boa! Bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente horário que você assiste essa aula. Espero que todos estejam bem, estejam estudando bastante, né? Que hoje vamos trazer mais informações, né, para que a gente possa entender ainda mais melhor o continente da Ásia. E importante, né, essas últimas informações das aulas, né, que a gente teve. Uma leitura já bem importante, né, sobretudo quem vai além, quem vai estudando mais do que a gente está passando, pode ver de que esse continente da Ásia vale a pena, tem muitas coisas curiosas, coisas interessantes para descobrir e entender, tá? Então, hoje acompanhem com atenção mais informações, né, do continente da Ásia para a compreensão do mundo. Então, mais informações sobre a Ásia. Então, vamos ao uso da Terra. Nós sabemos de que a Ásia é um continente gigante, né, com uma grande extensão latitudinal, ou seja, de leste a oeste e também de norte a sul. Então, áreas bastante grandes. E a gente pode ver então aqui nesse mapa, né, muitos detalhes sobre o que é produzido, né, sobretudo em maior escala no continente asiático. Então, por detalhes, então nessa região norte aqui, uma zona rochosa, glacial e com muito frio, né, pouco usada para a produção, tá? Depois nós temos grande parte de florestas ainda na região norte, que é explorado também para esse fim. Depois nós temos num verde mais escuro também ainda florestas pluviais tropicais, né, nessa região, né, com uma vegetação ainda bastante expressiva. Depois nesse verde, né, verde apagado, verde mais marronzinho aqui nessas regiões, né, nós temos então campos e pastagens. No verde mais clarinho nós temos áreas cultivadas, diferentes tipos de produções. Nós temos também o amarelo, então, estepes, desertos e semidesertos, então grande parte também com essa característica. Ainda as zonas pantanosas, sujeitos a inundações, né, na parte cinza, vários locais, e também na parte aqui do marãozinho mais escuro, as savanas, tá? Então, outras características que a gente pode ver nesse mapa. Então, a parte mais roxinha aqui, então, são as grandes zonas de pesca, né, onde eles tiram boa parte da alimentação para alimentar a população, né? Eles têm esse prato, o prato deles culturalmente bastante a exploração, né, do pescado e de diferentes animais do mar. E ainda nós temos também essa área de menor produção de pesca, também ali localizado,
a parte que nós temos listrado aqui, né? Então nós temos a área de criação de gado, né, em várias regiões, né, em vários países, em grande escala. Nós também temos nesse símbolo a produção de trigo em várias regiões do continente asiático, também de milho, onde temos a espiga em vários espaços. O arroz também é cultivado e é muito consumido, né, muito presente no continente asiático. Também a cana-de-açúcar, né, cultivada em várias regiões. Também a beterraba açucareira, né, onde eles produzem o açúcar, né, um tipo de beterraba específico para fazer isso, né, muito cultivado em muitas regiões. Nós também temos na Ásia o cultivo da maçã, né, em vários dos espaços, a banana, né, videira, produção de uva, de café, de chá, de soja, né, amendoim, oliveira, palma, coco e batata, né? Então, muitas questões presentes no uso da terra do continente asiático, conforme a gente pode estar vendo nesse mapa aí. Então, outra característica que a gente pode ver ainda sendo usado em várias regiões da Ásia, né? Aqui, conforme a gente vê nessa imagem, a exemplo da nossa região, também alguns casos, né, do cultivo, né, da produção de uma forma bem rudimentar ainda, né, com a domesticação de animais, aqui no caso usando búfalo, né, para puxar arado e para eles fazer a plantação da videira, né, mas em geral, né, eles têm essa característica de ter uma agricultura, uma produção, né, bastante diversificada e muitos locais já bastante moderna. Mas como eles têm muita mão de obra, eles têm ainda a produção, né, de uma forma tradicional em muitos dos espaços, em muitos países do continente asiático. E nós também temos a regionalização no continente, né, da Ásia, com base à localização. Então a Ásia se distribui, se divide, então muito conhecido nessa região, né, como Ásia Setentrional, né, também na parte do verde, alguns pontos, países do Cáucaso, né, temos a Ásia Central, temos a Ásia Meridional, também temos a Ásia de Sudeste, tá? Temos a Ásia Ásia Oriental, que, né, toda a parte da China, conhecida como Ásia Oriental, e também Oriente Médio ou Ásia Ocidental, tá? Então, a parte do Ocidente da Ásia e a parte do, né, Oriente da Ásia. Então, os livros muitas vezes fazem referência a essa regionalização. Então, é muito usado, assim como o nosso continente é dividido em América do Norte, América Central e Sul, próprio Brasil em regiões. O continente asiático, então, é subdividido, né, nessas regiões aqui. Acho que eu esqueci a Ásia do Sudeste, aqui é a parte verde, fazendo limite aqui com a região da Oceania já. Então, bem interessante a gente observar com atenção essas subdivisões existentes no continente asiático. Nós temos também um capítulo do livro destinado a essa questão das transformações territoriais, tensões e conflitos da Ásia. Tá? Então, muitos conflitos históricos, né, que são de demarcações de áreas, de terras, de países. Então, tem muitas questões aí em aberto, né, e certamente vamos ter mudanças geográficas ainda, né, a ser realizadas. Se a gente observar aqui, ele traz a informação do mapa político de 1937, né, onde toda essa região da Ásia tinha uma forte influência do Reino Unido, na região verde, dos Países Baixos, toda aqui a região, né, em marronzinho claro, da França, né, dos Estados Unidos, né, e também de Portugal, além aqui da forte influência do Japão.
né? Então, muitas influências, né? E aqui a gente pode ver o mapa político, mudando de lado aqui. Então, o mapa político de 1989, com grandes mudanças, né, em relação ao surgimento de países novos, regiões novas, enfim, os países começando o seu processo de independência, né, com as suas leis próprias, né? Então, grandes mudanças que o país passou, além aqui da própria União Soviética, né, que foi extinta hoje, a Rússia, a CI, enfim, então com toda essa nova mudança. Então, eles passaram, a Ásia, então, em geral, passou por grandes transformações, né, de muitas mudanças em muitos dos locais, é uma marca da Ásia da mesma forma. E isso deixa muitas vezes marcas históricas bastante fortes de conflitos resolvidos ou não, enfim, então isso está bastante presente na população também. Então, o destaque também para entender muitos dos conflitos ainda hoje presentes, né, são de contextos históricos bastante complexos, né, volta e meia a gente vê, sobretudo no Oriente Médio, que também faz parte da Ásia, a Síria, né, regiões aí em grandes conflitos e conflitos, né, bastante acesos, ou seja, bastante vivos, cada dia com capítulos novos, né, aqui a Ásia desde 2011, uma guerra civil envolvendo praticamente toda a população de um país sendo devastado, destruído, né, por uma intolerância, né, por uma questão de racismo, por ter muitos grupos, né, e esses grupos não estão vivendo em harmonia, ou seja, existem toda essa questão de conflitos de um grupo com outros, muita religião, muitos tipos de culturas, uma bem diferente da outra, então são, né, conflitos aí em grande escala, né, que estão bastante presentes, né, relatados aí no livro, né, para quem quiser aprofundar toda essa questão, sobretudo fundamentalismo islâmico, né, toda a questão religiosa que envolve esses conflitos, né, que tomara que eles param, mas tudo indica que eles vão durar mais bons tempos, né, porque eles não estão resolvidos ainda. Então aqui o mapinha também, onde traz os maiores conflitos em abertos, né, e em concluídos, em curso, desde 2010 a 2017, né, que mostram de forma, né, através de um mapa, né, da existência desses conflitos em todas as regiões da Ásia. Então são muitos conflitos, né, não resolvidos, né, são inclusive aqui guerra civil em vários espaços, né, guerra civil, ou seja, os países, as regiões não funcionam, né, porque estão sendo controlados, disputados por diferentes grupos, né, conforme já citei acima. Então são situações bem complexas a serem resolvidas, desafios, né, dos novos tempos, né, para serem solucionados e parados. Então aqui também temos, né, vários relatos que também foi comentado na última aula nossa, essa questão, né, da Índia, da China, Índia, China, países, assim como vários outros países ainda, né, que têm características de serem bastante fechados e ouvem, então, essa conquista de direitos culturais, abertura, né, então, várias questões, assim, bem interessantes que alguns países, né, passaram, então, por essas grandes transformações, aberturas culturais, né, bem significativas em várias regiões. Então, eles têm essa característica histórica de vários países, né, bastante fechados, né, que nitidamente, visivelmente, né, tem avanços bem significativos em muitos dos países, porém nem todos ainda. Tem alguns ainda com a característica de bastante fechados, né, sem muitos direitos, não se sabe muito o que está acontecendo lá, né, sobretudo a Coreia do Norte,
né? Então se classifica ainda nesse regime bem fechado. Então, dentro desse contexto da diversidade, né, de tipos de população, né, culturas mais diversificadas, a gente precisa analisar esse contexto da população, né? Então, alguns dados bem importantes que a gente precisa ter bastante presente na questão da população do continente asiático. É o continente mais populoso, né? Em 2017, então, estava com mais de 4,4 bilhões de habitantes, né, de 7 bilhões e meio, 4 pontos, né, ou seja, a grande parte da população do mundo não se encontra nesse único continente. Então, o continente mais populoso, né, com praticamente em 2 países, a China, né, e a Índia. Olhem só no gráfico os detalhes da quantidade de população a mais do que os outros na sequência, tá? Então, aqui mais de 1 bilhão em cada um, né? Chegando a China, chegando quase 1,5 bilhão, né? E a Índia também, né? Existe uma projeção da Índia estar passando da China nos próximos anos, né? Porque ela está num crescimento acelerado, uma vez que a China tinha implantado por longos anos, por um período, então, a política do filho único, que reduziu significativamente o crescimento, e a Índia, enquanto isso, cresceu bem mais do que a China na questão populacional. Então, os demais países com uma população significativa também, depois Estados Unidos, Indonésia, Brasil, né? Mas comparado com os outros países, assim como já foi comparado, né, esses 2 países, né, apresentam então essa grande concentração populacional, fazendo com que o continente seja o continente mais populoso do planeta, dos continentes existentes. Muito bem, fiz uma mudança aí para ficar um pouco melhor, colocar um fundo aqui em minha pessoa, né? Então, continuando aqui para a gente vermos os detalhes, então, da população e a concentração no continente asiático, o mapa, então, da densidade demográfica, onde mostra, então, os grandes aglomerados, né, sobretudo a concentração de pessoas. Então, aqui na China, na Índia, né, aqui conforme a escala, então, quanto mais marrom escuro, vermelho, enfim, mais concentração de pessoas, né, toda a parte aqui do leste do continente asiático, Japão, né, Coreia, né, a China, né, com uma concentração significativa. E aqui já no lado oeste, próximo à Europa, também tem uma boa concentração. Aqui no Oriente Médio também, na parte próxima à Europa também, que para baixo no Oriente Médio também uma concentração significativa de pessoas. Então é importante ver por meio de um mapa, então, os grandes aglomerados de pessoas no continente asiático. Então, toda essa questão que eu já comentei, só por meio de um mapa para visualizar os detalhes. Então, só para a gente visualizar a questão das religiões existentes na Ásia. Então, olha só o colorido, né, dos mapas, das informações dos tipos de crenças, né, que existem na Ásia. Então, algumas pouco conhecidas por nós, mas seguidas por grandes grupos de pessoas, sobretudo, né, se a gente analisar, lembrar no mapa anterior, onde tem as grandes concentrações de pessoas. Então, o hinduísmo, né, grande número de seguidores, confucionismo, né, shintoísmo, budismo, enfim, judaísmo, uma série de sunitas, xiitas, católicos também, protestantes, ortodoxos, né? Então, uma diversidade bastante grande, né? Muitas vezes isso é preciso entender isso para entender os conflitos, né, que isso gera por ter uma diferença de cultura, uma diferença de credo, as pessoas acreditam, confiam, enfim,
uma diferente da outra, isso muitas vezes acaba gerando conflitos bastante sérios em várias regiões do continente asiático. Ainda que também as grandes cidades asiáticas, e também o livro faz uma comparação dos grandes problemas que essas cidades acabam tendo, né? Então, as maiores aglomerações, países, né, que têm as concentrações dessas populações, então no Japão, Tóquio e Yokohama, né, estão sendo a maior cidade com mais a população concentrada. Depois Indonésia, Índia, Filipinas, Coreia do Sul, a China, Índia, China, enfim. Então, as grandes concentrações que esses países têm nas cidades. Então, a gente pode ver que os grandes problemas apontados aí desde a questão da habitação e também a questão da poluição muito presente nessas grandes aglomerações. Então, são desafios aí a serem resolvidos, a serem enfrentados por essa população. Muito bem, então essas são as informações sobre o continente asiático para hoje. Tá? Lembrar de que semana que vem, nas aulas seguintes, a gente vai ter mais informações pontuais sobre alguns países ainda, temos bastante coisas ainda para sermos estudados, né? Provavelmente na quinta-feira vamos ter mais depoimentos sobre grupos que vão estar apresentando sobre a Europa, né? Então, bem importante os grupos que ainda não conseguiram agilizar, assim que possível a gente vai estar finalizando todos os grupos. Na última, a gente teve já esse contato e a gente já partiu para a Ásia, aproveitando essas informações extremamente importantes para o entendimento do planeta, dos continentes, e aquilo que tem em cada um deles, num conteúdo vivo. Todo aquele que estudar a partir das informações que a gente está trabalhando e produzindo, vai ter uma extrema facilidade para compreender o continente asiático e as suas diversidades. Então, são muitas informações bem importantes para uma leitura mais correta possível sobre isso. Então, continue estudando, se cuidem, tudo de bom, bons estudos. Até mais, tchau.